Vídeo aqui é para mostrar basicamente como funciona o Structure Model, que é um plugin do Cloud Data Integration da informática, que tem a capacidade de forma inteligente ler arquivos XML ou JSON semi-estruturados e ter uma saída estruturada para que você consiga trabalhar esse dado, fazer ETL, integração ou algum trabalho específico dentro dos dados, tá? Aqui tem uma arquitetura que eu fiz de rascunho para mostrar como funciona o processo e como que a minha demonstração aqui vai estar baseada, tá? Então, basicamente, eu tenho um template da NFE, uma nota fiscal, um XML, eu peguei qualquer arquivo XML, e aí eu faço o upload dele dentro do Structure Model e ele me gera um arquivo que eu posso reutilizar como modelo para vários cenários de integração. Tá? Uma vez salvo esse processo, de fato eu vou construir aqui a minha integração de dados. Então, a gente pode ter uma ou mais origens. No meu exemplo, eu estou usando uma única origem de arquivo XML, que é a mesma nota, inclusive, que deu origem aqui no template, mas podem ser arquivos diferentes. Tá? Uma vez lido essas origens, a gente faz ou integra, né? Faz a integração aqui do Structure Model Template para a gente conseguir estruturar esse dado numa saída específica. Tá? No caso, eu estou usando um arquivo texto e depois conectando isso no Power BI. Mas poderia ser qualquer, poderia jogar esse dado direto numa base de dados, em um arquivo JSON ou outro arquivo XML com a estrutura escolhida, ok? Então vamos lá para o exemplo. Então o primeiro passo é vir aqui em New Components, criar esse objeto que é o Structure Model, colocar aqui teste e eu escolho aqui o Entry File ou Schema para ele ler o arquivo inteiro. E escolho o meu arquivo que será como modelo, no caso aqui. Clico em Discover e aí ele já me faz uma estruturação aqui desse modelo de forma gráfica. Então você tem que basicamente todas as tags, né? Ele já vai gerando isso para você. Como é que isso fica? Você consegue abrir em outras estruturas se você achar necessário. Tá? Aí você pode tirar o zoom. Pode diminuir. Selecionou ali, ele te mostra aqui dentro do arquivo que parte da estrutura que você está selecionando. Tá? Seleciona a assinatura. Pode pesquisar, pode rodar aqui para ele te dar uma visão diferente. Mas ele te dá toda a visão já em formato de árvore. Você pode selecionar aqui exatamente para entender. Mas isso aqui é só uma visão mesmo do objeto, tá? Ele a princípio ele não faz nada. Você tem outras opções aqui que você pode verificar. Ele já te dá aqui uma previsão da saída, né? Então você tem a visão visual e você tem o dado estruturado, ou você pode, por exemplo, mudar a visualização aqui, tá? Aqui ele mostra a saída normal ou o Relational Output ou JSON XML. Você consegue visualizar as duas formas, ele já te dá uma estrutura aqui desse dado tabulado. Depois a gente vai ver como isso funciona lá, mas ele já te dá basicamente um Excel aqui com a estrutura, tá? Ele já tabulou tudo isso, depois a gente vai entender como ele leva isso lá para dentro do processo de integração. Você consegue fazer algum teste se achar necessário, mas não vai ser o caso. Então, feito isso, a gente salva. Eu já tenho um pronto aqui, que é esse, tá? Que é o que a gente vai usar lá no modelo. Já está pronto, é o mesmo arquivo. E agora a gente vem aqui no processo de integração. Aqui no processo de integração, eu tenho o SUS, basicamente, eu estou conectando aqui num S3 e estou conectando nesse arquivo aqui, que é a minha nota fiscal em si, tá?
Eu nem coloquei aqui o tipo de arquivo, mas ele está como não, tanto faz, tá bom? E ele só vem em dois campos, né? O data e o file name. Depois eu arrasto para cá o structure, esse componente chamado structure pass, tá? Que é esse componente aqui. Uma vez esse componente estando aqui, eu seleciono aqui de fato aquele objeto que eu criei lá, que é o NFE teste que eu havia criado anteriormente, que é esse cara aqui, tá bom? Feito isso, ele já eu faço o mapeamento aqui do campo, né, o data com o data do arquivo, e ele já me dá uma estruturação de output. Então, eu já tenho aqui os agrupamentos das tags. Então, tem, por exemplo, os campos. O que vem dentro de versão? Tem a versão e a ID do documento. Infos da NFE, aí eu tenho toda a estruturação aqui de dados. São 137 campos aqui no caso. Então, já está estruturados, né? E tem outros grupos aqui que ele identificou, que aí depois você pode utilizar, mas eu acho que são menos importantes, mas no caso ele já tem aqui ó, o canonical método, algoritmo, assinatura método, tem o RI, são coisas que vêm lá dentro do XML, que eu acredito que nesse exemplo aqui não vão ser importantes, tá? Então tem todos os grupos aqui de tudo que ele encontrou lá dentro da nota fiscal. E beleza, ele já fez o agrupamento para mim. Bom, basicamente agora eu vou criar um target. Nesse caso aqui eu estou usando um TXT dentro da Amazon também, tá? Poderia ser uma pasta na rede ou poderia ser um banco de dados direto, tanto faz, porque agora o dado já está estruturado, ele pode ir como você interessar. Eu coloquei como flat file e nesse caso aqui, quando eu seleciono, eu não vou salvar não, mas eu vou deletar esse objeto aqui, só para vocês puxar aqui. Ele me diz qual o grupo de objetos que eu quero, tá? Então, se eu tivesse mais de um, eu teria que criar mais de um output. No caso, eu escolhi o InfoNFE, e aí ele já me traz aqui no target todos os campos estruturados. Então, aqui vai ter ID, versão, tudo mais. Feito uma vez isso, como eu estou lendo de 1 para 1, eu salvo e faço a execução desse job, tá? Vou executar ele no agente local, poderia ser em nuvem, nesse caso vai ser um agente local e dou um run. Já tinha um outro exemplo aqui que tinha executado, esse aqui está executando. Bom, desse outro exemplo a gente já tem aqui o arquivo, então já está aqui o arquivo NFE tratada. Eu posso abrir, mas eu basicamente fiz o download desse arquivo e copiei aqui para dentro de um Power BI que eu tenho, só para a gente já ver o dado estruturado. Então, eu carreguei esse dado através de uma fonte de TXT mesmo, né? Mas poderia ser banco, tá? E gerei um relatório aqui com ID, né? Então, você já tem o dado aqui estruturado. E cada campo desse eu poderia tratar de uma forma diferente, né? Se eu for voltar lá no meu processo, que eu fiz uma carga direta, mas aqui no meu processo, eu poderia, por exemplo, já adicionar tratamentos. Eu poderia, por exemplo, inserir aqui uma function, expression, pegando esse grupo. E aqui dentro, eu posso, por exemplo, criar regras baseadas naqueles campos, tá? Então tem uma expressão, tem um novo campo, e aí aqui a gente consegue configurar nesse campo. Posso, por exemplo, pegar o F, fazer algum tratamento específico, né? E todos os campos que tem aqui: final, versão, CNPJ, bairro, tá tudo aqui, tá? Eu mostrei no Power BI para a gente conseguir ter uma visão melhor. Então aqui já tem o valor da nota, o valor pago, o valor do produto, as UFs de destino, de origem, unidade tributária e assim por diante. Ok? Vamos ver se o nosso job funcionou, rodou, carregou uma linha porque era o único arquivo, um source e um target.